Olá, hoje nós vamos estar compartilhando com vocês a política de responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil. O documento completo sobre a política de responsabilidade socioambiental do banco, ela está disponível na internet, no site do Banco do Brasil, e este item representa o item 23 do edital. Antes de falar propriamente da política de responsabilidade socioambiental do banco, é importante fazermos algumas reflexões sobre o papel do Banco do Brasil nessa temática, principalmente porque diversos tratados, diversas ações internacionais foram implementadas nos últimos anos e o Banco do Brasil sempre foi um ator muito importante nesse processo. Nós tivemos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o Banco do Brasil seguiu rigorosamente os preceitos necessários para o alcance daqueles objetivos. Posteriormente, foram elaborados os chamados 17 ODS, ou seja, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, com 167 metas a serem alcançadas. O Brasil é um dos signatários e o Banco do Brasil é um grande parceiro do Brasil no alcance dessas metas. E isso, como vai estar claro aqui no documento que nós vamos compartilhar com vocês, os pontos mais relevantes neste documento, chamado Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil, nós temos as grandes diretrizes, mas é importante destacar que essas diretrizes elas estão alinhadas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e as metas que foram tiradas desses objetivos. Bom, o Banco do Brasil dispõe de uma empresa, de uma instituição chamada Fundação Banco do Brasil, que é um braço muito importante do banco também neste processo de desenvolvimento sustentável, até porque diversas ações, tanto de natureza ambiental quanto de natureza social, a Fundação tem uma atuação muito importante, muito forte, principalmente em algumas atividades relacionadas à pequena produção rural. O Banco do Brasil é o principal ator do Programa Nacional de Agricultura Familiar do PRONAF, e nós no PRONAF temos no Banco do Brasil um conjunto de linhas de créditos, muitas dessas para atender os objetivos sociais, mas temos linhas de crédito do tipo PRONAF agroecológico, que tem um foco nessa questão ambiental de forma prioritária. Enfim, é difícil falar da história socioeconômica do Brasil sem falarmos da história do Banco do Brasil. São histórias que se confundem e o Banco do Brasil ele é muito importante para o desenvolvimento brasileiro, especialmente para que o Brasil consiga continuar crescendo mais com responsabilidade socioambiental. E é neste item que nós vamos estar compartilhando com vocês alguns aspectos da política que está disponível para vocês no site do Banco do Brasil. Primeiro, é importante que a gente entenda qual é a abrangência da política de responsabilidade socioambiental do banco. Primeiro, ela abrange todo o conglomerado, portanto, ela orienta o comportamento de todo o conglomerado. O Banco do Brasil é uma instituição que, além desse CNPJ de banco múltiplo, ele dispõe de dezenas de outros CNPJs, ele é sócio de diversas empresas, ele tem uma atuação muito abrangente e é importante entender que essa política de responsabilidade socioambiental do banco, ela orienta todo o conglomerado do banco, não só a atividade de banco como instrumento de crédito da sociedade brasileira. A política de responsabilidade socioambiental ela está pautada em 3 macro princípios. O princípio da relevância, da proporcionalidade e da eficiência. Esses 3 princípios, e nós vamos desagrupá-los de certa forma nas lâminas subsequentes, eles estão associados a alguns aspectos que são fundamentais. Primeiro, satisfazer o interesse público. Não dá para você pensar numa instituição do porte da importância do Banco do Brasil, que tem responsabilidade com o destino da nação, sem levar em consideração o interesse público. Portanto, ele está pautado em satisfazer o interesse público. Ele busca equilibrar os direitos do banco aos anseios da sociedade. Então, o Banco do Brasil
ele precisa ser rentável, ele precisa ser capaz de ter autonomia financeira e de gerar resultado para continuar servindo ao país, mas isso tem que ser compatibilizado com os interesses da sociedade. E ele precisa gerir a coisa pública com efetividade, com economicidade e com transparência e moralidade. São aspectos que norteiam toda essa perspectiva da política socioambiental. E é importante destacar que o Banco do Brasil, quando ele elaborou essa política de responsabilidade socioambiental, ele se comprometeu também, está participando, está colaborando, para que as suas empresas coligadas, que as empresas controladas por ele e as empresas, mesmo aquelas onde o Banco do Brasil tem uma simples participação, mas ele procura fazer com que estas empresas também sigam as orientações que estão emanadas na política de responsabilidade ambiental do Banco do Brasil. Tudo isso, do ponto de vista regulamentar, ela está associada à Resolução 4327 de 2014, ao normativo do Sistema de Autorregulação Bancária, ao normativo 14, que são regulamentações legais que estabelecem as grandes diretrizes para o sistema financeiro nacional. Lembrando e reforçando tudo isso alinhado com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Social emanados e o Brasil é um dos signatários, são objetivos estabelecidos por um conjunto de países liderado pela ONU e o Brasil é signatário, o Banco do Brasil é um grande parceiro do país no alcance desses objetivos e das 167 metas que estão estabelecidas neste documento. Se a gente desagrupar ou simplificar a maneira de discutirmos os princípios e as bases nas quais a política de responsabilidade do Banco do Brasil foi elaborada, eu vou compartilhar com vocês alguns aspectos que são muito relevantes. Primeiro, que a política está baseada no princípio da promoção dos direitos humanos, do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, e também na universalização dos direitos sociais. Se nós observarmos, o Banco do Brasil adota essa postura tanto na relação com os seus próprios funcionários, quanto na relação com seus clientes. O Banco do Brasil, na concessão de crédito, por exemplo, para o agronegócio, ele segue à risca alguns preceitos, ele tem um checklist que ele exige para que a empresa, para que o produtor rural possa receber o crédito do banco. Portanto, o Banco do Brasil, ele procura promover o meio ambiente e desenvolvimento sustentável nessa perspectiva, tanto na relação com o seu servidor, com o seu colaborador, quanto com os seus clientes. O Banco do Brasil sempre adotou uma política de muito respeito da diversidade e da equidade nas relações. Tá? Então, o Banco do Brasil é um dos primeiros bancos a reconhecer as relações, inclusive institucionalmente e no seu plano de saúde, as relações homoafetivas, por exemplo. É a primeira instituição brasileira que reconheceu institucionalmente as relações, inclusive inserindo as pessoas dessas relações no seu plano de saúde. A contribuição para que o potencial dos funcionários possa ser aproveitado pela sociedade. Se você for funcionário do Banco do Brasil, você vai ver que o Banco do Brasil vai te estimular, te incentivar a participar de ações de solidariedade, a participar de ações de defesa do meio ambiente. Portanto, o Banco do Brasil estimula o seu corpo de funcionários a estar participando de tudo que diz respeito a esse conjunto de ações relacionadas às atividades de natureza socioambiental. O estímulo à difusão de práticas de desenvolvimento sustentável. O Banco do Brasil estimula isso, o Banco do Brasil participa de eventos de defesa da água, de defesa da reciclagem de resíduos sólidos. Então, o banco o tempo todo pratica e difunde essas práticas e o próprio Banco do Brasil é um grande parceiro nesse processo de coleta de resíduos sólidos, onde o banco internamente tem regras muito claras e o conjunto de servidores do banco cumprem essas regras no sentido de selecionar e fazer a separação adequada dos seus resíduos para que aqueles resíduos possam ser reaproveitados.
Outro princípio de atuação do Banco do Brasil é a melhoria contínua do desenvolvimento socioambiental. Então, na verdade, esse princípio ele é importante para a gente perceber que nessa pauta socioambiental, o Banco do Brasil está sempre buscando a melhoria, sempre buscando avançar. Então, o Banco do Brasil está sempre capacitando seus servidores, o Banco do Brasil está sempre compartilhando com o seu conjunto de colaboradores as mudanças, as novas normas, os avanços tecnológicos que possam contribuir para a questão ambiental. Portanto, o Banco do Brasil ele tem um papel muito importante e é um papel que está sendo renovado, que está sendo inovado à medida que a sociedade humana demanda novas ações e o Banco do Brasil está sempre trazendo isso para o seu ambiente interno. Outro princípio importante são as ações voltadas para a ecoeficiência, bem como o zelo na destinação dos resíduos sólidos. Anteriormente eu disse que o Banco do Brasil tem um processo de seleção e de separação dos seus resíduos sólidos de forma a reaproveitar tudo aquilo que é reaproveitável. Portanto, as ações do banco nessa busca da ecoeficiência, ela é permanente. O Banco do Brasil apoia iniciativas que visem a redução de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. No início da nossa apresentação, da gravação desse vídeo, nós falamos da Fundação Banco do Brasil, nós falamos do Pronaf Agroecologia, nós falamos dos diversos projetos que ocorrem no dia a dia daquela instituição no sentido de promover ou buscar a redução da emissão de gases de efeito estufa. Então, todos os projetos do banco, todos os créditos do banco, todas as ações que envolvem a concessão de créditos ou patrocínio de projetos que têm interesse social, este é um aspecto que está presente na análise e na avaliação. Portanto, antes de aprovar determinados incentivos, o Banco do Brasil observa se a iniciativa ela traz algum ganho nessa dimensão socioambiental, razão pela qual isso faz parte do dia a dia daquela instituição. É importante destacar que a política de responsabilidade socioambiental do banco, para que ela seja cumprida, o banco criou uma estrutura interna, um departamento, uma diretoria que cuida dessa temática. Então nós temos uma estrutura de governança voltada à temática, à responsabilidade socioambiental. Portanto, o checklist que é feito no processo de concessão de crédito, o checklist que é feito no patrocínio de determinadas atividades, envolve um conjunto de itens. E nesse conjunto de itens, nós temos uma área do banco que está o tempo todo observando o que deve ser feito para melhorar a ação do Banco do Brasil, e isso é feito especialmente nessa área que cuida da temática ambiental ou socioambiental do Banco do Brasil. Portanto, o banco dispõe de uma estrutura de governança e de gestão de riscos de natureza socioambiental e que tem uma característica muito peculiar. Primeiro, compatível com o porte do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem em torno de 90 mil servidores. Portanto, uma instituição deste porte, ela exige que a área que cuida dessa temática socioambiental, ela seja compatível com essa dimensão, com essa grandeza que o banco tem. Portanto, a estrutura de governança, ela é compatível com o tamanho do banco, ela é compatível com a natureza do negócio bancário. Veja bem, quando você, enquanto instituição financeira, enquanto o Banco do Brasil, enquanto instituição financeira, quando ele faz a concessão de crédito para a Amazônia, por exemplo, para a criação de gado, ou para qualquer atividade na região amazônica, ele precisa levar em consideração o que tem acontecido naquela região, especialmente porque nós temos tido um avanço muito grande do desmatamento na região amazônica. Mas outros aspectos que norteiam as atividades econômicas ali precisam ser observados, porque o povo que está ali precisa tirar a renda para o seu sustento. Portanto, a natureza do negócio bancário ela é muito relevante à medida que o país só vai desenvolver se tiver uma política de crédito sólida, mas o negócio bancário não pode
levar o país para o buraco nessa temática socioambiental. Portanto, a natureza do negócio bancário é fundamental para o desenvolvimento do país, mas a questão de natureza socioambiental deve permear a concessão dos créditos. A complexidade dos produtos e serviços. Nós temos produtos estruturados no banco que envolve a área de engenharia, que envolve a área de agronomia, que envolve serviços. Esse conjunto de fatores que norteiam a concessão de serviços ou a prestação de serviços e a complexidade dos produtos tem que ser levado em consideração. Portanto, nessa área de responsabilidade socioambiental, vocês vão observar, se forem trabalhar no banco, o quanto que o Banco do Brasil capacita o seu conjunto de colaboradores para que eles possam atender a essa complexibilidade. E, logicamente, que a estrutura de governança ela tem que contemplar as relações estabelecidas com os diversos públicos. O Banco do Brasil é uma empresa de economia mista. Então, ele tem os seus clientes, mas ele também tem os investidores, porque ele tem ações em bolsa de valores. Ele tem como sócio majoritário o governo federal. Portanto, as relações de natureza socioambiental precisam contemplar esse conjunto de públicos e o Banco do Brasil contempla esse conjunto e contempla a sociedade como um todo. Como eu disse inicialmente, nós não conseguiríamos contar a história socioeconômica do Brasil sem colocar o Banco do Brasil como grande ator. O Banco do Brasil ele é responsável nos últimos 210 anos pelo caminho que nós seguimos e daqui para frente ele vai ser fundamental para a gente conseguir continuar caminhando no caminho certo. Bom, nós precisamos entender que o engajamento na política de responsabilidade ambiental no banco é um engajamento que alcança toda a organização, toda a instituição. Primeiro, a alta administração do banco ela está engajada e capacitada para exigir e para cobrar e para estabelecer regras que têm que ser cumpridas pela estrutura empresarial como um todo. Portanto, o Conselho de Administração do banco cobra ações de natureza ambiental, a diretoria executiva do banco cobra também ações de natureza ambiental, portanto, é fundamental que a gente perceba que um projeto e uma política como essa só é efetiva, só tem resultados efetivos se a alta administração estiver engajada. E no Banco do Brasil, esse engajamento sempre existiu. Digo isso porque eu já participei da direção daquela empresa e nós éramos cobrados sistematicamente em relação a essa pauta socioambiental. Nós temos também o engajamento que envolve o público interno de um modo geral, o conjunto de servidores, desde o presidente daquela empresa até o funcionário com o cargo mais modesto, ele está envolvido e ele é preparado para isso. Ele é preparado, ele é orientado, ele é cobrado. Nas avaliações de desempenho, muitas vezes, essa questão aparece dependendo da função do funcionário que cuida de alguma atividade. Portanto, se ele não tiver a dedicação necessária, que esteja vinculada a essa lógica da política de responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil, ele vai receber o seu feedback e vai ter que se reposicionar, porque a instituição cobra dele esse reposicionamento. Público de interesse, ele é estimulado a desenvolver política de responsabilidade ambiental. Então nós temos diversos públicos de interesse. O Banco do Brasil tem participação em diversas empresas, o Banco do Brasil tem, na área agropecuária especial, os maiores produtores do Brasil são clientes do Banco do Brasil e este é um público que o Banco do Brasil, enquanto instituição, estimula esse público também a cumprir essa responsabilidade socioambiental. Como? Olha, no processo de concessão de crédito, a gente pode colocar algum tipo de exigência que force o produtor rural no cumprimento de algumas diretrizes estabelecidas pelo banco. E o Banco do Brasil faz isso. Portanto, o Banco do Brasil busca engajar o seu público de interesse na pauta socioambiental. A atuação em conjunto com empresas, governo e sociedade. Um dos grandes desafios da sociedade humana é evitar
que o aquecimento global continue acontecendo na velocidade que está ocorrendo. Portanto, o Banco do Brasil, o tempo todo, patrocina eventos, congressos, patrocina grandes debates e busca fazer com que a sociedade como um todo faça uma profunda reflexão em relação a essa temática, de forma que o banco está sempre atuando em conjunto com as empresas, com o governo e com a sociedade, nesse conjunto de ações voltadas para essas ações de natureza ambiental, buscando reduzir os riscos socioambientais. O Banco do Brasil engaja também com foco na educação financeira. O Banco do Brasil tem funcionários dedicados à questão da educação financeira. É uma questão muito relevante, porque às vezes eu brinco com os meus alunos assim, o jovem esquece que vai ficar velho um dia. O jovem deixa de separar uma parte do que ele ganha hoje para garantir uma velhice tranquila. Então, a educação financeira é você dialogar com diversos setores da sociedade de tal forma que você possa, neste processo, conscientizar o conjunto, especialmente de jovens, que um dia eles vão ficar mais velhos e que ele precisa separar uma parcela do ganho para sustentar a sua dignidade na velhice. Portanto, o processo de educação financeira, a busca por evitar determinados desperdícios econômico-financeiros, isso é fundamental para que você construa uma velhice com dignidade. E a educação financeira e previdenciária é fundamental para isso. Portanto, o Banco do Brasil ele tem muito foco na educação financeira. A Fundação Banco do Brasil, ela, de um modo geral, prioriza o patrocínio de projetos que focam na geração de emprego e renda. Nós vivemos hoje um dos maiores desafios da humanidade. Nós temos uma taxa de desemprego estrutural muito elevada, em decorrência do avanço tecnológico, mas também nós temos uma taxa de desemprego super elevada também em decorrência da conjuntura econômica, decorrente especialmente da pandemia. Então, é necessário que os bancos, de um modo geral, priorizem projetos e financiamentos que gerem emprego e renda. E o Banco do Brasil leva isso em consideração quando vai conceder as suas linhas de crédito. Portanto, é fundamental que isso continue acontecendo e na política de responsabilidade socioambiental do banco está presente essa diretriz. O Banco do Brasil tem uma estrutura de gestão de riscos que visa identificar, avaliar, mitigar e controlar os riscos socioambientais. Tá? Como eu falei anteriormente, o Banco do Brasil tem uma governança muito forte nessa temática. O Banco do Brasil tem uma área que dedica exclusivamente à questão socioambiental. Portanto, a estrutura de risco que visa identificar esse conjunto de preocupações, especialmente no sentido de controlar e mitigar riscos, está presente no dia a dia daquela organização. E, por último, é importante comunicar isso com a sociedade. É importante que o reporte em relação ao conjunto de servidores seja abrangente a tal ponto que a sociedade brasileira e até a sociedade global ela possa compreender como o Banco do Brasil atua nessa temática socioambiental, porque além de servir como um cartão de visitas e um estímulo para que outros grandes bancos e outras grandes empresas também tenham uma prática semelhante, é fundamental porque também a comunicação é uma maneira de prestação de contas com a sociedade, para a sociedade. Portanto, o reporte é fundamental. E o Banco do Brasil faz uma comunicação com os diversos públicos sobre as ações implementadas com foco na responsabilidade socioambiental. Observem vocês que a cada 6 meses, mais ou menos, o Banco do Brasil faz eventos numa área interna chamada Relações com os Investidores, onde ele apresenta os grandes números do banco, apresenta o resultado, mas apresenta também as ações mais importantes daquela instituição bancária. E sempre o banco está levando para esses eventos um recorte da sua responsabilidade socioambiental, mostrando
a importância do banco na geração de emprego e renda, a importância do banco na produção global de alimentos para o país, a importância do banco na proteção ambiental, na agroecologia. Portanto, o reporte, essa comunicação, esse diálogo que abrange o conjunto de atores sociais é importante, porque isso aí tem um efeito de demonstração e que, de alguma forma, estimula outras organizações a fazer semelhante. Portanto, se você quiser aprofundar neste documento, na política de responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil, vá à página do banco, vá na internet do banco, faça uma leitura, porque aqui nós trouxemos apenas um recorte de alguns pontos que a gente considerou mais relevantes. Mas a política de responsabilidade socioambiental tem um detalhamento bastante grande e é muito importante até para você conhecer um pouco mais da empresa que você vai trabalhar nela. Portanto, boa sorte para você na prova e se cair alguma questão que abrange essa política socioambiental do Banco do Brasil, acredito que o conteúdo estará mais ou menos dentro disso que nós trouxemos aqui no vídeo. Mas você que é mais rigoroso, que quer aprofundar o tema, vale uma lida no documento que está na página do Banco do Brasil. Boa prova para você e boa sorte no concurso do banco.